Oi, gente! Então, desde que eu fiz o meu vídeo falando sobre minha mamoplastia aqui pra vocês, se vocês não sabem de que vídeo que eu tô falando, eu vou deixar ele linkado aqui embaixo no box de informação. Desde que eu gravei esse vídeo, eu recebo diariamente várias dúvidas. Por isso, no vídeo de hoje, eu resolvi separar as dúvidas mais frequentes e tentar esclarecer o máximo possível, porque eu sei que é muito difícil. Quando você vai fazer uma cirurgia, você tem muito medo, você tem muitas dúvidas. Como eu falei no outro vídeo, eu tinha muitas dúvidas e eu queria muito assistir um vídeo que me esclarecesse em dúvidas sobre a cirurgia e eu não achei nenhum. Então, o máximo que eu puder fazer para ajudar essas pessoas que vão fazer essa cirurgia, ou que precisam fazer, ou que pensam em fazer, eu vou fazer. Então, se você tem interesse em qualquer coisa relacionada à cirurgia plástica, mamoplastia, enfim, é só continuar assistindo esse vídeo até o fim, vem comigo. Então vamos lá, eu anotei as perguntas mais frequentes aqui nesse caderninho e vou tentar esclarecer todas. E a mais frequente, assim, que eu recebo é se meu peito cresceu ou não, de novo. Pra quem não sabe, quando você faz a mamoplastia redutora, você tem mas muita chance mesmo do peito voltar a crescer. Então muita gente pergunta se o meu cresceu, como é que foi a minha relação com isso. E assim, os meus seios não cresceram de novo, mas eu também não posso dizer que eles ficaram do mesmo jeito de como eu saí da minha cirurgia. Com o tempo o peito vai cedendo e vai ficando cada vez mais natural. Então quando eu fiz a minha cirurgia, meu peito ficou tipo bem duro mesmo. E depois de um tempo, depois de uns 3 meses, ele vai voltando ao normal. E cada dia que passa, ele vai voltando mais ao normal. E cada dia mais, ele vai ficando mais natural. Eu queria muito que ele ficasse do jeito que era quando eu acabei de fazer a cirurgia, mas a vida não é assim, né, amiga? Então, assim, eu também perguntei, tinha essa dúvida com o meu médico, e eu perguntei pra ele como é que funcionava isso do peito crescer de novo, porque eu tinha muito medo, afinal de contas. Eu vou me submeter a uma cirurgia, eu vou pagar caro por uma cirurgia, pra depois voltar tudo ao normal. Não rola, né? Então, assim, ele disse pra eu tem casos que é inevitável, você não faz nada e simplesmente seu peito cresce novamente. É um risco que você tem que correr. Mas o meu médico disse que tem que ter alguns cuidados. Porque, por exemplo, o peito é gordura. Então, se você faz a cirurgia magrinha, como é o meu caso, eu tava bem mais magrinha do que eu tô hoje. E depois você engorda, provavelmente seu peito vai engordar. Então é por isso que eu digo também que meu peito não tá do mesmo jeito de antes. Porque eu dei uma engordadinha, então provavelmente meu peito também deu uma engordadinha. Mas tem gente que engorda muito, então o peito cresce muito. Por isso que tem pessoas que o médico manda emagrecer ou engordar pra fazer a cirurgia, entendeu? Tem vezes que você tá muito magra, aí o médico diz, olha, engorde 3 quilinhos pra você poder fazer a cirurgia. Ou então tem gente que tá bem gordinha e o médico pede pra você perder uns quilos, porque você tem que estar no seu peso normal pra evitar justamente isso, do peito crescer ou então murchar. Então é isso é um risco que a gente tem que correr, viu, gente? Mas eu acho que tem cuidados que podem ser tomados. E também tem gente que faz a cirurgia não sabendo que o peito é gordura. Por exemplo, um exemplo bem claro disso, eu tenho uma amiga que ela era bem gordinha mesmo. E ela morria de vontade de fazer mamoplastia redutora porque ela tinha um peito muito grande. E aí ela fez uma super dieta, virou musa fitness e ela emagreceu, tipo, 20 e poucos quilos. Eu nem sei quantos quilos exatos ela emagreceu, mas ela emagreceu muito. E o peito dela secou tanto, a ponto dela tá pensando em colocar silicone. Então, pra vocês verem como é, vocês têm que conhecer bem o corpo de vocês antes de fazer a cirurgia, saber se é necessário ou se pode ser resolvido de outra maneira. Pelo menos eu sou assim, eu acho que a gente tem que pensar de todas as maneiras antes de ir pra mesa de cirurgia, porque a mesa de cirurgia não é nada muito simples, né? Então, vamos ver direitinho. Outra pergunta muito frequente é a respeito da cicatriz, gente. Todo mundo se preocupa com a cicatriz, é incrível. E assim, fica cicatriz, não fica cicatriz, e aí como é sua cicatrização, enfim. Cada pessoa tem um organismo e cada pessoa reage diferentemente em cada situação. A minha cicatrização é ruim, mas graças a Deus, assim, com a minha cirurgia deu tudo certo. Por exemplo, eu tenho queloide e eu morria de medo de ter queloide na cicatriz do seio. E eu não tive. Meu piercing mesmo, eu tenho piercing no umbigo e no nariz. Eles demoraram horrores pra cicatrizar, assim, eu sofri muito. Mas a cirurgia não, foi tudo normal, apesar de que eu abri pontos, mas não teve nada a ver com a cicatrização. Mas, minha gente, é uma cirurgia bem invasiva, então eu não posso dizer que você não vai ficar com cicatriz. Fica a cicatriz, sim, mas
A minha não me incomoda em nada. Eu até falei isso no vídeo que eu gravei falando sobre a mamoplastia, que assim, quem tem o peito grande tem tanta vontade de se livrar dele, que a cicatriz é o mínimo detalhe. Fica a cicatriz sim, eu já falei pra vocês, que é ao redor da auréola, aqui e ao redor dos seios. É uma cicatriz bem grande, mas você também pode tomar cuidados, como por exemplo, eu tomei cuidado porque eu tinha muito medo de ter queloide. Então logo depois que eu terminei a cirurgia, que eu já podia usar medicamentos, eu pedi logo uma pomada para prevenir queloide. Então assim, você tenta ver, se você tem cicatrização ruim, você já procura ter mais cuidados. A minha cicatriz, ela tende a ficar mais escura, então eu passei um tempão usando hipoglose, usando pomada para clarear a cicatriz. E tem vários tratamentos, até para queloide mesmo. Se você tem queloide, o médico geralmente ele faz a aplicação de queloide, que é um procedimento bem dolorido, mas resolve o problema. Então assim, fica a cicatriz ou não fica? Fica, minha gente, é inevitável. E é uma cicatriz grande. Mas dependendo do seu organismo, ela vai clarear. Hoje em dia, a minha cicatriz é bem clara, é quase imperceptível. Mas eu quero deixar bem claro que eu já fiz minha cirurgia já tem 5 anos. Outra dúvida é quantos números você diminuiu do sutiã, quantos números eu peço pro meu cirurgião diminuir. Minha gente, eu não sou médica. Eu fui uma paciente, então assim, eu não sei quanto número você vai pedir pro seu cirurgião diminuir. O que eu fiz com o meu foi o seguinte, eu pedi pra ele diminuir os meus seios, mas eu sempre pedi pra eu não ficar sem peito, porque eu realmente não acho bonito mulher sem peito. Então eu dizia pra ele, olha, eu quero ter um peito grande, mas eu quero ter um peito grande dentro do normal. O meu era grande fora do normal. Hoje em dia eu tenho o seio grande, meu peito é grande, mas é normal. Entendeu? Mas eu não posso dizer que eu tenho um peito pequeno, que eu não tenho peito, porque é mentira. Eu tenho um peitão sim, mas é um peito dentro do normal. Eu consigo encontrar roupa, eu consigo encontrar biquíni pra mim em loja normal. Coisas que eu não conseguia fazer. Eu não sei exatamente o quanto que eu usava, mas eu era mais de 46, era 48, por aí. E hoje eu visto 44, 42, 44. 42 dá em mim, mas fica, tipo, a continha. 44 fica certinho, um pouquinho grandinho. Mas eu geralmente uso 44 porque eu acho que fica mais confortável. Então aí eu diminui os 2 números. E 44 é um número relativamente grande, né? Então pra vocês terem uma noção, mais ou menos, meu peito ainda é grande, mas é dentro da medida do possível. Eu conheço muita gente que fez a cirurgia e ficou sem peito, pô. Eu não queria, eu morria de medo que isso acontecesse comigo. Estou aí riscando aqui. Cicatriz, foi. Quantos números diminuiu? Se cresceu de novo. Outra é como é o curativo. Essa pergunta eu acho difícil porque eu não lembro direito como era, mas eu me lembro que o meu curativo era o seguinte: ele fica, o curativo é ao redor da cicatriz, assim. Os 2 primeiros dias você fica com a gaze enrolado no peito inteiro e não pode tirar, não pode lavar nem nada. Depois você vai no médico, ele tira a gaze e deixa o micropóreo arrodeando os pontos, que é aqui, eu faço assim porque é ao redor da cicatriz. Então ao redor da cicatriz fica o micropóreo. E aí você tem que limpar todos os dias, 2 vezes por dia, se eu não me engano. Você tem que limpar 2 vezes por dia e colocar a rifocina por cima do micropóreo. Não tira micropóreo. Bota por cima dele, em cima da cicatriz e pronto. É só isso. E tem que usar o sutiã cirúrgico sempre, 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 durante 3 meses, por aí. E depois que você tá liberado do sutiã cirúrgico, você não vai se libertar dele. Eu acho que eu usei meu sutiã durante os 3 meses, porque uns 6 meses ou mais até. Porque você sente, sei lá, você não se sente segura depois que você tira o sutiã cirúrgico, parece que seu peito vai cair. E com ele fica super tranquilo. Então no começo da cirurgia eu sempre usava camisa, porque eu não queria me livrar do sutiã cirúrgico. Por exemplo, eu não usava uma blusinha assim, com decotinho, porque não dava pra usar o sutiã cirúrgico, porque o sutiã cirúrgico achata muito. Então eu só usava camisa pra poder usar ele. Vamos pra mais uma pergunta, o curativo. Muita gente também pergunta se pode amamentar depois que faz a cirurgia. E pode amamentar normalmente, minha gente, é igual silicone. Pode amamentar normal, só que pode ter interferência. Tipo, você corre o risco de não poder amamentar. Eu acho que toda mulher corre, né? Mas assim, a cirurgia pode amamentar normal, pelo menos é o que diz. E também muita gente pergunta se eu usei dreno ou não. Dreno depende de cada médico. Tem gente que usa, tem médico que usa, tem médico que não usa. O que eu fiz não usa e eu sinceramente achei bem melhor. Pra que serve um dreno?
Um dreno, quando você faz a cirurgia, fica saindo secreção. E o dreno, ele suga essa secreção, sangue, qualquer coisa desse tipo. Só que o dreno é o seguinte, fica uma mangueira no seu peito, colado no seu peito, dentro. Só o médico pode tirar e você tem que ficar arrastando o negocinho porque fica uma mangueirinha assim pendurada no seu peito. Então eu também tinha muito medo disso. Muita gente fala que incomoda muito. Eu não sei nem como é, pra ser bem sincera. Eu só escutei o que me falaram. Mas assim, eu preferi não ter dreno porque eu achei mais prático não estar carregando nada. E sei lá, eu não senti tanta dor na recuperação. Tem gente que fala que às vezes esquece, aí deixa o dreno cair, isso termina que causa um pouquinho mais de dor na recuperação. Meu médico não usou dreno, então eu não sei como é que tá hoje em dia, isso foi há 5 anos atrás. Eu não sei se hoje em dia ainda se usa dreno, não sei, mas meu médico não usou dreno em mim. E por último, só pra finalizar, a pergunta mais frequente é sobre o preço, se o preço inclui volta, enfim, essas coisas. Quando você paga a consulta do médico, você paga um valor X pela consulta. Cada médico tem o valor de sua consulta. Se for particular, tá, gente? Eu tô falando porque preço é uma dúvida muito recorrente. Então, você paga a consulta e quando você faz a cirurgia com o médico, você tem direito a voltas. E, tipo, são muitas voltas, porque eu não lembro o nome da leitora, mas ela estava preocupada com isso. Cada vez que você vai, você tem que pagar a consulta. Não, porque você vai muitas vezes. Eu acho que no primeiro mês você tem que ir toda semana. As 4 semanas do mês você vai. Depois você vai quando faz um mês. Eu fiquei indo um pouco mais, porque eu abri 2 pontos em cada cerro. Então eu tive que ir um pouco mais. Mas tem que ir com um mês, tem que ir com 3 meses, com 6 meses. Se eu não me engano, até com um ano. Ou não sei. Mas você tem que ir várias vezes e você não paga, minha gente. Sempre que for manutenção, não paga a volta. E com relação ao preço da cirurgia, eu vou falar pela minha. Geralmente o valor é partidinho, porque tem várias coisas inclusas. Por exemplo, hospital é um valor, anestesista é outro, o material cirúrgico é outro e o cirurgião, o trabalho do cirurgião é outro. Então geralmente é dividido em 4. Foi assim, foi tudo um pacote. A gente pagou o valor a gente pagou tudo pro cirurgião, só o hospital, foi isso mesmo. Só o hospital, que a gente pagou no hospital mesmo. E quanto foi mais ou menos, eu falei no outro vídeo, mas eu vou falar aqui quanto foi cada um separadinho. Se eu não me engano, eu vou dar uma média, porque eu não lembro exatamente. Se eu não me engano, o cirurgião cobrou 3 e um pouquinho, ou foi 4 mil pelos serviços dele. Anestesista era 2.000, 1.500 nessa faixa, tudo numa média. E o hospital, o meu saiu por volta de 2.000 e pouco. Então a cirurgia toda saiu a média de 7, 8 mil. E depois disso você tem que comprar. Antes disso você tem que comprar sutiã cirúrgico, que o meu foi 150 cada, você tem que comprar 2. Você tem medicamentos que são um pouco caros, então eu vou dar uma faixa de... A minha sai em média 8 mil e uns quebradinhos por aí. Então é isso, eu espero que eu tenha esclarecido mais algumas dúvidas. Mas ainda assim, vocês podem continuar me deixando dúvidas aqui. Eu espero ajudar ao máximo quem tá com essa dúvida, porque eu já passei por isso, eu sei que é complicado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de dar um joinha aqui pra mim, se inscrever no meu canal pra receber todos os vídeos em primeira mão e acompanhar tudo que tá rolando aqui. Então é isso, um super beijo e até a próxima. Tchau!